o que fez. Mas, Aldo, continuando aqui a nossa conversa, né? Você é muito preocupado com a questão da Amazônia, que é um dos capítulos aí do seu livro também, né? Como é que você acha que deve ser discutida a questão da Amazônia? A gente está no meio de uma operação policial, né, conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o que afastou o presidente do IBAMA, que colocou em xeque o ministro do Meio Ambiente, e ele prestou um depoimento à PGR em que ele fala que abriu diálogo com os madeireiros a pedido de um general, do ministro Ramos, né? Como é que você vê essa questão da Amazônia, essa discussão dos madeireiros, enfim, eu queria uma opinião a respeito disso, porque eu sei que é um dos temas do teu livro. Olha, Leonardo, você escolheu um tema que é uma encruzilhada muito difícil, viu? Por isso que eu estou te perguntando. Isso aí é o Velho Oeste, ou seja, é o Velho Oeste. O que tem de mocinho e de bandido nessa cena é muita gente, entendeu? Para você deslindar, precisa um roteirista de muita capacidade para escolher o papel de cada um. Eu sei que a Amazônia é palco da luta legítima, humanitária, romântica, em defesa do meio ambiente, que vive ali ameaçado. Esse é um aspecto presente na Amazônia, a luta legítima em defesa do meio ambiente. O interesse geopolítico, por exemplo, de um Al Gore, que não está ali para defender o meio ambiente. O livro do Al Gore, chamado Terra em Balanço, tem lá num capítulo dizendo o seguinte: como não há mais a luta contra o comunismo, com o fim da União Soviética, o ambientalismo tem que ser a bandeira que garanta aos Estados Unidos a sua presença na geopolítica do mundo. Porque o ambientalismo é uma bandeira mundial, internacional. Você pode lutar pelo meio ambiente na China, no Vietnã, na Rússia, na Coreia, no Brasil ou no Canadá. Está lá no livro do Al Gore. É uma bandeira geopolítica que permite aos Estados Unidos a presença geopolítica no mundo. Você tem ali os interesses comerciais. Essa operação mesmo. Como é que uma operação policial no Brasil é feita em conjunto com a Embaixada Americana? Eu ia te perguntar exatamente isso, Aldo, porque os Estados Unidos têm muito interesse em fechar um acordo com o Brasil em torno da questão ambiental, e é uma das bandeiras do governo Biden. Tem lá o John Kerry, que é um político importante nos Estados Unidos, como enviado especial de meio ambiente, mas é muito difícil conduzir qualquer negociação com o Bolsonaro, Ricardo Salles e tal. E eles forneceram elementos para o Supremo Tribunal Federal, nessa investigação. O advogado do Ricardo Salles, que eu considero uma figura assim, eu acho assim, uma das figuras mais deploráveis da política brasileira, esse ministro do Meio Ambiente, mas o advogado dele é o Fernando Fernandes, que foi o mesmo advogado do almirante Otton, né? Ele garante, olha, há muita geopolítica nessa investigação sobre o Ricardo Salles. Então, eu queria te ouvir a respeito, como é que você vê e qual a opinião que você tem sobre esse ministro do Meio Ambiente. A mesma opinião do advogado, não tenha dúvida nenhuma, tá certo. Eu não estou dizendo aqui que o Ricardo Salles seja inocente, que se apure, que se investigue. Agora, você começar uma investigação com dados fornecidos à Polícia Federal, pela Embaixada Americana, a partir de uma madeira apreendida no porto da Geórgia, no porto de Savannah. Ou seja, quem fez essa apreensão só pode ter sido o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, não foi o importador de madeira que faz uma operação dessa. Ou seja, isso é uma operação de inteligência, isso é uma operação conduzida com determinado objetivo. É que esse governo tentou vender aos americanos, tá certo? Que diz, olha, eu te dou a proibição da vacina russa, da Sputnik, que os americanos pediram, proíbe essa vacina, e eles achavam que iam ganhar a boa vontade dos americanos na agenda da Amazônia. Puro engano, não vão ganhar a boa vontade. A agenda dos americanos para a Amazônia é uma agenda permanente, é uma agenda para o mundo, é uma agenda para o público interno deles. Eles não estão preocupados aqui em dar satisfação para o governo do Bolsonaro. Agora, a questão da Amazônia, tá certo? Que tem geopolítica, que tem cobiça, vai examinar os livros de história, ou então, pelo menos, leia esse meu livro aqui do Quinto Movimento, que eu conto uma parte disso. Você tem na Amazônia, Leonardo, a maior província de diamante do mundo. Está aí numa matéria da Folha de São Paulo. Dormem por ano debaixo da terra indígena Reserva Roosevelt, no município de Espigão do Oeste, em Rondônia,
3 bilhões de dólares de diamante que o país pode retirar, 15 bilhões de reais, um pouco mais, por ano, gerando benefício para os índios, para os caboclos, para os municípios, para o Estado, divisas para a União. Esse diamante sai de contrabando, sem beneficiar ninguém. O ouro, o ferro, as terras raras que nós temos na Amazônia. Claro que existe ali um interesse, uma cobiça. A província mineral da Amazônia é a maior do mundo, não tem mais fronteira mineral no mundo. Leonardo, o consumo de minérios no mundo é inversamente proporcional à disponibilidade de novas minas. Ou seja, o consumo cresce e a disponibilidade diminui. A fronteira mineral disponível no mundo é a Amazônia. Tem a da África com muitos problemas de segurança jurídica. É a Amazônia. Portanto, a Amazônia é uma área de disputa dessa diplomacia. Existe uma diplomacia, que é a diplomacia das terras raras, dos novos minérios. E a Amazônia está metida nisso. Não é ocupar militarmente a Amazônia, mas é uma disputa por uma fronteira mineral, e não só mineral, biotecnológica, de biotecnologia na Amazônia. E isso o governo do Brasil, o governo do presidente Bolsonaro, é incapaz de compreender, de proteger. Ele briga com todo mundo que pode defender a Amazônia, ele briga com os cientistas, ele briga com os pesquisadores, ele briga com todo mundo. Então, ele não consegue defender a Amazônia. Mas eu acho que na questão da Amazônia é um faroeste. Tá certo. Sendo um faroeste, aí chega uma pergunta que é provocativa, mas acho que é importante você responder, Aldo. O Carlos fala assim, então quer dizer que o senhor Aldo justifica o garimpo nas terras indígenas? Por favor, Aldo. Sabe por que é que existe garimpo em terra indígena? Tá certo? E sabe quem são a maioria dos garimpeiros? A maioria dos garimpeiros é de índio mesmo, é indígena. Indígena, aliás, porque os índios nem deixam entrar nessa reserva Roosevelt mesmo. Foram mortos 20 garimpeiros nordestinos, maranhenses, piauienses, pelos índios, porque os índios fazem o garimpo dentro das terras deles, expulsam os garimpeiros não índios, porque nós não regulamentamos os 2 artigos da Constituição, o 176 e o 231, acho que é o 231. Que diz como é que deve se fazer a mineração em terra indígena. O Severo Gomes, senador, tentou fazer isso no governo Sarney. O deputado Aloysio Mercadante tentou fazer isso no governo do presidente Fernando Henrique. O presidente Lula mandou 2 projetos sobre regulamentar. É artigo da Constituição, autorizando a mineração em terra indígena e área de fronteira. Como isso não está regulamentado, não sei por quais interesses, a mineração ela é clandestina, feita por garimpeiros indígenas e não indígenas. Está aí o problema lá na área Yanomami. São os índios, os mundurucus no Pará, são índios garimpando, meus amigos. O Maurício fala assim, proibir o garimpo é igual proibir as drogas. Adianta zero o negócio, a regulamentação. Eu não me lembro se foi no governo Lula ou Dilma, mas houve uma crise severa com os índios Cinta Larga. Você se lembra desse episódio? São os índios lá de Rondônia, são os índios de Espigão do Oeste, são os índios que fazem o garimpo na reserva Roosevelt. São eles, são os caciques, são os cinta-largas. Recolhem muito diamante e trocam o diamante por ninharia. Um saco de diamante eles trocam por uma Hilux. Isso aí tem testemunha, a Polícia Federal tem inquérito. Eu li os inquéritos da Polícia Federal, li tudo. A Polícia Federal prendeu o maior contrabandista de diamante do mundo, um sul-africano, lá em Rondônia, levando esses diamantes, e leva o ouro dos Yanomamis lá na fronteira com a Venezuela. É isso o que disse aí o nosso comentarista. Ou regulamenta, tá certo? Ou o contrabando e o garimpo vão permanecer na ilegalidade. Interessante, Aldo, que a história do Ike Batista também começa com essas minas aí pela Amazônia, tal. Enfim, ele tinha fortes relações dessa natureza. E Dalina fala que você tem muitas informações sobre isso e tem pessoas que criticam a sua posição, mas vamos respeitar aqui o nosso entrevistado, que sempre faz a gente pensar quando traz as suas posições. Eu quero te fazer uma pergunta, Aldo. Você acha que o Brasil corre o risco de perder a Amazônia num futuro breve, de que a Amazônia deixe de ser parte do território brasileiro? Há 2 formas de perder a Amazônia.
Uma que eu acho que é mais remota e improvável, que é o desmembramento do território. Embora um geopolítico, um sociólogo francês, consultor do Ministério da Defesa e da ONU, o senhor Pascal Boniface, escreveu um livro, infelizmente não foi traduzido para o português, chamado Les Guerres de Demain, As Guerras do Amanhã, e ele diz lá num capítulo sobre as guerras do meio ambiente. O que é que ele diz? Que essa guerra do meio ambiente ocorrerá na Amazônia, que as potências do mundo chegam à conclusão que o Brasil tornou-se incapaz de proteger a fauna, a flora, a floresta, e as potências fazem uma intervenção na Amazônia. Eu tive com esse Pascal Boniface, que ele escreveu um livro sobre a geopolítica mundial do futebol, né? A Terra é redonda como uma bola, um belo livro sobre a geopolítica do futebol. E eu perguntei, o senhor ainda acha que a Amazônia? Ele disse, não, eu acho que hoje não, porque o Brasil... Mas era o governo do presidente Lula. O Brasil hoje é um país muito respeitado, prestigiado, mas a outra forma, que não é a do desmembramento, a da intervenção, embora amigos meus da Inglaterra, Leonardo, já me escrevem dizendo que nas escolas britânicas a Amazônia já não é tratada como área do Brasil, é tratada como área do mundo. Nas escolas britânicas. A França falou britânicas. isso outro dia, teve uma declaração do ministro francês há 2 semanas. Exatamente. E essa minha amiga tem filhos nas escolas britânicas. Bem, a outra forma é uma intervenção econômica, ou seja, um congelamento da Amazônia, como me disse uma vez um executivo de uma mineradora. Eu perguntei por que vocês apoiam tanto essas ONGs de índios aqui na Amazônia. Ele diz, olha, ministro, o senhor veja o seguinte, né, vocês têm a maior província mineral, a maior fronteira mineral do mundo. Se vocês entram no mercado mundial com essa fronteira, vai criar uma instabilidade muito grande nos preços dos minérios. Então, veja só a frase que ele me disse. Deixe esses minérios debaixo das terras indígenas e daqui a 50 anos a gente conversa. É mais ou menos o que acontece na Antártida, tá certo? É uma moratória, tá lá, pode pesquisar, só não pode fazer a mineração.